Ah, tava doendo, tava cansado. Não interessa, entendeu? Quero tomar água, não quero saber, entendeu? Tu tava lá morrendo de dor, chorando, com a perna tremendo. Vai fazer até o final. E eu gostava disso. Fica mais lindo. O que você gosta de estudar e o que você... Qual é o teu background? Que você veio de alguma faculdade? Qual que é a tua parte intelectual? A gente ia falar da outra parte que eu achei legal. Ok, então, tudo começou com o meu nascimento, basicamente, porque desde que eu sou bem criança, eu gosto desses assuntos de natureza intelectual. Eu já nasci assim. Então, quando eu fui para a escola, eu já gostava de debater, de contra-argumentar, objetar com os meus professores, os meus colegas. E com a minha mãe também, o que não era um bom sinal, né? Isso não era lá muito bom. Então, eu já gostava de questionar algumas ideias ou posicionamentos com ela, e não raramente isso acabava terminando em briga, entendeu? Porque eu sempre fui muito ruim em me sujeitar a autoridades informais, digamos assim. Eu era boa em fazer isso com autoridades técnicas e formais e autojustificadas, acadêmicas, como professores, diretores de escola, professora de balé, etc. Nesses casos eu conseguia. Mas se não tinha realmente uma estrutura bem justificada e racional que me fizesse acreditar que aquilo de fato era a melhor escolha, eu não conseguia. Então, não raramente a gente tinha brigas em casa, mas assim, eram brigas homéricas quase todo santo dia durante anos. E ao longo desse período, eu comecei a ler mais, eu comecei também a questionar algumas outras coisas, só que daí já era de natureza social. Então, por que que mulheres deveriam fazer alguma coisa e homens deveriam fazer outra? Por que que eu deveria me submeter simplesmente porque, sei lá, eu nasci com uma vagina, no caso, né? Porque eu fui criada também na igreja evangélica. Então, eles são bem mais tradicionalistas acerca dos teus papéis sociais dentro de uma família. E eu não aceitava isso também. E aí eu comecei a participar dos estudos bíblicos da igreja e, curiosamente, eles gostavam muito de mim lá na igreja. Até hoje eles gostam muito Por de que, mim. curiosamente? E porque eu podia ser um pouco petulante, entendeu? Aquela pessoa que tá ali pra incomodar e fazer perguntas agradáveis. E eles gostavam muito de mim. O meu pastor, inclusive, um beijo pro pessoal da Igreja Batista Independente de Carazinho, porque eles sempre foram muito bons comigo, muito gentis, me admiravam bastante e tal. E aí, com o Facebook, eu comecei realmente a debater com uma frequência maior. Só que, né, tudo por escrito. E aí, nesse período, eu conheci outras pessoas intelectualmente muito mais bem preparadas e maduras do que eu. E elas também começaram a me mostrar outras perspectivas. E aí eu aprendi sobre lógica formal, lógica informal, sobre viés cognitivos, sobre como realmente se posicionar a partir de evidências científicas, dados atualizados. E assim eu criei meu canal no YouTube. Porque, na verdade, primeiro eu fiz um vídeo questionando o movimento feminista, embora eu já fosse feminista há muitos anos. Fez muito sucesso aquele vídeo, e aí eu postei no YouTube. Desse vídeo, eu comecei a fazer vários outros. Basicamente, assim, um super resumão foi isso. Mas eu sempre gostei muito de debate, sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de política, de ciência, enfim. Quantos livros você já leu? Ah, é impossível saber, é impossível. Mas muitas vezes não é porque eu li um livro inteiro, mas porque eu tenho boas intuições, bons insights, e eu consigo raciocinar bem a partir de algumas coisas que eu consegui ler e, assim, construir meu raciocínio, né? Você é do tipo que pega um livro, lê até aquela parte que te interessa. A hora que ele começa a dar aquela embarrigada, você abandona o livro ou você vai até o Não, fim? não é que eu vou, como eu poderia dizer, deixar pra depois. Não, na verdade faz mais sentido dizer que eu deixo pra depois, no sentido de procrastinar, do que eu realmente achar que eu não devo ler até o fim. Eu penso que eu preciso ler o livro até o fim, mas eu enjoo muito fácil das coisas. Estamos no mesmo time, viu? Que eu falei justamente isso, porque assim, Fácil. você vai indo, pô, mas agora acho que já deu, Então, né? mas atualmente eu tô me forçando mais. Eu comecei a ler um livro muito bom, que se chama O Infiel, da Aya Irisali, que é uma mulher, uma ativista, que cresceu e nasceu na Somália, mas ela também viveu na Arábia Saudita, no Quênia, e depois ela foi pra Europa. Aí, basicamente, ao longo desse livro, ela conta como é que foi a vida dela sob o jugo do Islã, sob o jugo de comunidades mais tradicionalistas. E eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. É uma vitória, eu tô conseguindo manter a minha leitura. Você olha um livro assim, você fala assim, putz, esse livro é chato, mas eu preciso ler. Não, não. Não. Dificilmente esses livros que eu leio, eu acho chato, tu acredita? Eu tenho dificuldade de manter a minha rotina de leitura. Eu acho que em parte é por causa da ansiedade, das redes sociais, entendeu? E aí eu tenho dificuldade de manter rotina. Mas eu gosto desses livros. Então, mas também não é só pelo fato de rede social.
Mas é pelo fato de você raciocinar mais rápido. Também, deve ter isso Excesso de vinculado. energia, Sim, sim, tal, sim, né. deve ter. Eu sou assim desde, né, que me conheço por gente, pô, eu assisti uma aula no colégio, de repente eu olhava uma mosquinha, quando voltava tinha acabado a aula. Eu falei: "Ué, Já tinha ido. não Cabeça é?". aham. Você começa aí de repente a Sim. pessoa fala uma coisa, quando você voltou: "Ué, cadê o tempo?". Ou senão, tipo, como é que eu vim parar aqui? Porque às vezes acontece também, de uma pessoa tá me falando alguma coisa ou assistindo um filme, às vezes eu assistindo um filme, e um filme é chato. O filme não tá conseguindo me prender. E não é porque é um filme de arte, às vezes o filme ele é mal construído narrativamente. E aí eu começo a viajar e pensar em um monte de coisa. E aí, de repente, eu volto e eu penso, como é que o filme veio parar até aqui? Eu não entendi. Como é que eu cheguei até aqui? E às vezes eu até comento assim com ela, nossa, esse filme tá meio chato, porque eu percebi que eu não tô conseguindo me focar. Ou senão eu começo a falar com ele vários outros assuntos, e daí a gente se olha, tá, esse filme tá chato, né? A gente só troca. Você sente uma mudança dos filmes mais antigos, que tem um roteiro que Uhum. prende mais atenção? Dos filmes atuais são muito se dispersam muito rápido? Então, eu sei que, na verdade, existe uma distinção entre os desenhos animados da nossa época para os desenhos mais atuais. Porque eles trocam de quadro muito mais rápido. Dá 1, 2, 3 segundos, ele já passa pra cá, e depois pra lá, e depois pra cá, e não sei o quê. E as histórias também são muito mais simples. Isso que dá pra perceber. Porque eu sou do período que eu gostava ainda de assistir Thundercats, embora era dos anos 80, eu sou dos anos 90, né? E a narrativa era mais longa, era uma narrativa mais lenta também. Aí tu percebia que pra acontecer as coisas demorava um pouquinho mais. Agora, de filmes, não necessariamente, porque eu tenho até visto alguns mais atuais e eu penso que eles têm mantido a qualidade. Mas também depende do tipo de filme que tu busca, né? Porque eu sou um pouquinho chata, eu não gosto de filme muito abobalhado, assim. Eu gosto daqueles filmes chatos, mas que tem muito conteúdo, Com entendeu? roteiro, Que tem algo pra né. dizer, entendeu? E aí, esses eu costumo ficar bem presa. Tem um filme que tá acho que no Netflix com Harvey Keitel. Ele é um ex-mafioso, Uhum, e aí um jornalista falido consegue uma entrevista com ele para fazer um livro para ele. ok. Então o filme inteiro é ele narrando a vida dele, e contando a história, alguns flashes do passado, etc. Mas o filme é tão bem roteirizado que você acaba entrando na história, o famoso storytelling, né. Você vai entrando na história, quando você vê, acabou o filme, você fala: "Pô". E Eu gosto de filmes assim, sabe? Principalmente esses com bastante diálogo, monólogos, eu gosto muito também. E aí o Elan fica zoando com a minha cara. Meu, tu vai ler um livro, cara, porque tu não gosta dos efeitos, da iluminação, do cinema de verdade. Mas é que, assim, tem certos filmes que eles não falam muito, não tem muito diálogo, mas o que tem importa. Aquilo que tem, assim, uma condensação, uma profundidade que me prende e justifica muitas vezes o filme inteiro. Tem um que eu recomendo demais, que é Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um romance de 2 moças, eu não lembro se é no século XVII, eu imagino, e aí elas vão desenvolvendo a intimidade delas, porque uma delas começa a pintar, a moça, e aí, mais pro final do filme, elas têm um callback tão foda, tão maravilhoso, lá do início do filme, que assim, é arrebatador e tu pensa, meu Deus, justificou completamente esse filme, que coisa mais linda, sabe? Só que não tem muito diálogo, muito pelo contrário, é um filme bem silencioso. Só que o bom desse tipo de filme é que ele também fala muito pelas expressões, pela gesticulação dos atores, pelo posicionamento dos móveis, pela história que vai desenvolvida gradualmente, que vai sendo desenvolvida gradualmente, e aí justifica muito a história e tu vê que tem muita coisa pra ser contada ali, sabe? Então não é tipo explosão, pá-pá-pum, é, soquinho, entendeu? eu acho que é para você parar e pensar um pouco, né, Exato, minimamente, exato. né, então você se envolve na história e faz uma reflexão. Uhum. Tem um filme que também é mais ou menos nessa pegada, que é o Into the Wild, Eu que é a conheço o filme. história do que é Aham. a trilha sonora do Ed Vedder, Sim, sim. que é a história do rapaz que largou tudo e foi morar na natureza e acabou morrendo. Não, aí eu não vou contar spoiler. Já contou, mas eu vou ter que falar que eu não gosto desse filme e eu também não gosto da voz do Ed Vedder, sabia? Sério? Eu detesto a voz dele. Eu acho muito irritante. É que eu sou mais velho que você. Não tem nada a ver, tem várias coisas antigas É. que eu gosto. Não tenho nenhum preconceito com coisas antigas. É Absolutamente. que esse filme ele é meio deprê, vai. Sei por que que eu não gosto desse filme, Mas mas a não. Mas a pra mim não parte faz de, sentido. assim, contando a história eu achei legal, o roteiro eu achei legal. Aham.
fotografia achei muito Bem legal. feito, ele é bem produzido, eu concordo, é um bom Então, filme. Só eu que não gostei, né. tá tudo certo. Aham. Vamos voltar um pouco, porque assim, A você gente já perdeu. deu várias informações, antes da gente entrar nas questões mais polêmicas, né? Uhum. Vamos falar um pouco, você foi bailarina, Isso. então você tem um lado atleta, Sim, sim. né? Cara, eu adoro exercício físico, no geral, assim. Porém, eu detesto fazer academia. Detesto malhar, eu acho muito, muito chato. Você gosta ao ar livre? Eu Tipo, gosto ao ar andar, livre. correr. Sim, nossa, eu adoro tudo isso. Eu gosto de trilha, eu gosto de escalar, eu gosto de caminhar, correr, eu gosto de dançar. Sou apaixonada. E eu comecei a me interessar por balé, por dança mesmo, quando eu era bem criança, quando tinha Chiquititas. E aí elas ficavam dançando e fazendo umas coreografias, eu começava a copiar. Um dia o meu pai me pegou no flagra, eu estava dançando, e eu fiquei assim, petrificada, morrendo de vergonha. Ele disse: "Não, pode dançar, continua", e eu não conseguia. Aí ele saiu e eu estava lá ainda meio constrangida. Quando eu fiz uns 12 anos, a minha vizinha chegou lá em casa e disse: "Glenda, tu não quer fazer balé comigo e tal, não sei o quê". E a minha mãe era muito rígida e ela disse assim: "Só se for de graça". E aí era de graça, felizmente, o governo estava fazendo o projeto, e aí eu fui com ela. Eu já gostava antes, inclusive uma vizinha minha fazia balé, só que a minha mãe não deixava fazer, porque ela dizia que era dinheiro jogado fora, né. Aí eu comecei a frequentar com essa minha amiga, e eu simplesmente nunca mais parei. Eu era completamente apaixonada por balé e por jazz. Eu tinha uma ótima flexibilidade, sempre tive muita facilidade para alongamento. Inclusive uma professora minha na escola um dia perguntou se eu fazia balé, e eu falei: "Não, não faço". E aí, ao longo dos anos, eu fui me desenvolvendo bastante. Quando eu entrei, eu ainda era mais corcunda, eu era muito mais dura, eu cheguei a fazer coreografia na igreja. E eu lembro de uma colega minha ter dito assim: "Nossa, Glenda, tu parece que engoliu um cabo de vassoura". E eu: "Nossa, o que que ela quis dizer?". Basicamente porque eu era muito dura, né. Mas eu melhorei muito ao longo dos anos e, assim, me desenvolveu e sofisticou tantos traços artísticos em mim que, por esse motivo, eu recomendo muito que as pessoas façam, principalmente a partir da pré-adolescência, adolescência, ao longo dos anos, porque a pessoa ela não vai colher os frutos exatamente nos primeiros meses, nos primeiros anos, mas ao longo depois de 10, 15, 20 anos e tu pensar: "Meu Deus, eu fui outra pessoa, eu me tornei outro ser humano, graças a toda essa rotina de balé e de atletismo que eu tive", sabe. É, porque você aprende a ter a disciplina, o que Muito, para mim hoje está muito, faltando muito, muito, muito. demais, né? Porque eu parei de competir, parei de treinar, então eu perdi aquela disciplina. Exatamente. Em compensação, eu tô trabalhando 3, 4 vezes mais que eu trabalhava naquela época. Uhum. Mas é necessário voltar. Com certeza. E assim, eu sempre fui muito esquecida. Eu esquecia guarda-chuva, eu esquecia carteira, eu esquecia mochila, eu esquecia óculos, eu perdia dinheiro na rua. Eu sempre fui muito esquecida com tudo. Então, o balé, ele também me pressionou, era uma força motriz muito forte pra mim, pra ser muito mais responsável e organizada. Então, a gente tinha alguma apresentação ou tínhamos um ensaio. Eu precisava ter toda a minha roupa pronta, com todos os materiais e acessórios necessários. Então eram sapatilhas, eram saias, tules, meia calças, maquiagens, rabicó, redinha para o cabelo, gel, escova, batom, tudo muito bem regrado. E a mesma coisa para ter essa rotina para chegar lá todos os dias. Então a aula começava 13h30, e aí, todos os dias eu estava lá. Então, podia estar chovendo, geando, com um sol terrível, escaldante, não importa. Não importava. Eu simplesmente estava lá porque eu queria estar lá. E era uma rotina um pouquinho também exaustiva, talvez, principalmente para quem não gostava de estar lá, sabe? Porque as professoras de balé, elas são dominatrix. Essa é uma coisa que eu sempre digo. Boa! Sim, sim. Bem Professoras lembrado. de balé são dominatrix, entendeu? Só falta elas passearem no meio do corredor na sala de aula com uma roupa toda de couro, de vinil brilhante, com um Sai da chicote. aula e vai botar roupa de Porque, assim, é de dia professora de perfeitamente balé, de noite é dominatrix. exatamente, hierárquico, é super hierárquico, entendeu. Então, estava doendo, estava cansado, não interessa, entendeu. Quero tomar água, não quero saber, entendeu. Tu estava lá morrendo de dor, chorando, com a perna tremendo, vai fazer até o final. E eu gostava disso. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas.
há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?